Mais adiante, Morozov examina se temos qualquer razão para supor que os seres sobrenaturais existem realmente, e chega à conclusão de que não temos nenhuma base para tal hipótese, a menos que estejamos preparados para acreditar em contos de fadas. A única indicação digna de confiança da existência desses seres pode ser encontrada, segundo Morozov, nos ensinamentos do Espiritismo, mas a sua própria experiência do Espiritismo o convenceu de que, apesar dos estranhos fenômenos que indubitavelmente ocorrem nas sessões espíritas, os espíritos não têm nenhuma participação nelas. A escrita automática, comumente citada como prova da cooperação de forças inteligentes de outro mundo nessas sessões, é, de acordo com as suas observações, um resultado da leitura de pensamento, consciente ou inconscientemente. Um médium lê os pensamentos dos presentes e destes pensamentos obtém as respostas às perguntas deles. Morozov assistiu a muitas sessões, mas nunca encontrou um caso em que houvesse, nas respostas recebidas, algo que não fosse conhecido para algumas pessoas presentes, ou em que as respostas estivessem numa linguagem desconhecida para alguma delas. Por conseguinte, embora não duvidando da sinceridade da maioria dos espíritas, Morozov concluiu que os espíritos nada têm que ver com os fenômenos das sessões. A sua experiência de espiritismo, diz ele, o havia finalmente convencido, muitos anos antes, de que os fenômenos que ele atribuía à quarta dimensão realmente não existem. Ele afirma que nas sessões espíritas, as respostas são dadas inconscientemente pelas pessoas que estão de fato presentes e que, portanto, todas as suposições concernentes à existência da quarta dimensão são pura imaginação. Essas conclusões de Morozov são inteiramente inesperadas e é muito difícil compreender como ele chegou a elas. Não se pode dizer nada contra a sua opinião sobre o espiritismo. O aspecto psíquico dos fenômenos espíritas é inegavelmente de todo subjetivo, mas é absolutamente incompreensível a razão pela qual Morozov vê a quarta dimensão somente nos fenômenos espíritas, e negando os espíritos, nega a quarta dimensão. Isso se assemelha a uma solução batida do positivismo oficial, ao qual Morozov aderiu e de que foi incapaz de escapar. Os seus argumentos anteriores levam a uma direção totalmente diversa. Além dos espíritos, há um número de fenômenos absolutamente reais para nós, isto é, que ocorrem comumente e todos os dias, mas completamente inexplicáveis sem o auxílio de hipóteses que relacionem esses fenômenos ao mundo da quarta dimensão. Estamos, no entanto, acostumados demais a esses fenômenos e não notamos o seu caráter miraculoso. Não nos damos conta de que vivemos num mundo de contínuo milagre, num mundo do misterioso, do inexplicável e, acima de tudo, do imensurável. Morozov descreve quão miraculosos pareciam os nossos corpos tridimensionais aos seres planos, como estes não saberiam de onde vêm os nossos corpos e para onde vão como espíritos provindos de um mundo desconhecido. Mas, na realidade, não somos seres tão fantásticos e mutáveis na nossa aparência para qualquer objeto fixo, como uma pedra ou uma árvore. Além disso, não possuímos propriedades de seres superiores para os animais. E não há para nós fenômenos como, por exemplo, todas as manifestações de vida, dos quais não sabemos a origem nem o destino, fenômenos como o aparecimento de uma planta a partir de uma semente, o nascimento dos seres vivos e coisas semelhantes, e, além do mais, os fenômenos da natureza, as tempestades, a chuva, a primavera, o outono, e que não podemos explicar nem interpretar. Não é cada um desses fenômenos da natureza, tomado separadamente, algo de que só podemos sentir um pouco, tocar apenas uma parte,
Como os cegos da velha fábula oriental que definiam um elefante, cada um a seu modo, um pelas patas, outro pelas orelhas e um terceiro pela sua cauda? Prosseguindo os raciocínios de Morozov sobre as relações entre o mundo de 3 dimensões e o mundo de 4 dimensões, não há fundamento para buscar o último apenas no domínio do espiritismo. Tomemos uma célula viva. Ela pode ser exatamente igual em comprimento, largura e altura a outra, uma célula morta. E ainda há algo na célula viva que falta à célula morta, uma coisa que não podemos medir. Dissemos que é a força vital. Tratamos de explicar a força vital como uma espécie de movimento, mas, na verdade, desse modo não explicamos nada, só damos um nome a um fenômeno que permanece inexplicável. De acordo com algumas teorias científicas, a força vital deve ser redutível a elementos físico-químicos, a forças mais simples. Nenhuma dessas teorias, contudo, pode explicar como uma se converte na outra e que relação há entre ambas. Somos incapazes de expressar uma fórmula físico-química às manifestações mais simples da energia vital. Enquanto formos incapazes de fazer isso, não teremos direito, num sentido estritamente lógico, de considerar os processos vitais idênticos aos processos físico-químicos. Podemos aceitar o monismo filosófico, mas não há razão para aceitar o monismo físico-químico, que de vez em quando nos impõe, o qual identifica os processos psíquicos e vitais com os processos físico-químicos. Nossa mente pode chegar de forma abstrata à conclusão da unidade dos processos físico-químicos, vitais e psíquicos, mas para a ciência, para o conhecimento exato e concreto, essas 3 classes de fenômenos estão completamente separadas umas das outras. Para a ciência, 3 categorias de fenômenos, a força mecânica, a força vital e a força psíquica, se convertem uma na outra só parcialmente e aparentemente sem proporções fixas ou calculáveis. Por conseguinte, os homens de ciência estarão justificados ao explicar os processos vitais e psíquicos como uma espécie de movimento, apenas quando tenham encontrado meio de transformar o movimento em energia vital e psíquica e vice-versa, e de calcular essa transformação. Significa que tal afirmação só será possível quando se souber qual o número de calorias contidas numa quantidade definida de carvão é necessária para iniciar a vida de uma célula, ou quantas atmosferas de pressão são necessárias para a formação de um pensamento ou de uma dedução lógica. Enquanto não se souber isso, os fenômenos físicos, biológicos e psíquicos, do modo como a ciência os estuda, ocorrerão em planos diferentes. A sua unidade poderá ser presumida, mas nada se poderá afirmar de maneira definitiva. Se uma e mesma força atua em processos físico-químicos, vitais e psíquicos, podemos supor que atua em esferas diferentes, só parcialmente contíguas entre si. Se a ciência realmente tivesse o conhecimento da unidade, pelo menos dos fenômenos vitais e físico-químicos, seria capaz de criar organismos vivos. Não há nada de extravagante nessa expectativa. O homem constrói máquinas e instrumentos que são muitíssimos mais complicados exteriormente do que um organismo unicelular. E, no entanto, é incapaz de construir esse organismo. Isso quer dizer que há algo num organismo vivo que não existe numa máquina inerte. Uma célula viva contém algo que falta numa célula morta. E temos todo o direito de considerar esse algo igualmente inexplicável e não suscetível de ser medido. E estudando o homem, temos boas razões para nos fazer essa pergunta: que parte é maior nele? A que pode ser medida ou a que não pode? Como posso responder a esta pergunta? Sobre a 4ª dimensão, escreve Morozov na sua carta aos companheiros de prisão, quando eu próprio não tenho uma dimensão na direção que vocês me indicam. Mas que base real tem Morozov
para afirmar de maneira tão peremptória que não tem essa dimensão? Pode ele medir tudo que existe no seu interior? Duas das principais funções do homem, a vida e o pensamento, se encontram no domínio do imensurável. Sabemos de modo tão vago e imperfeito o que o homem realmente é, e temos em nós tanta coisa que, do ponto de vista da geometria de 3 dimensões, é enigmática e incompreensível, que não temos razão para negar a 4ª dimensão ao negar os espíritos. Pelo contrário, temos amplos fundamentos para buscar a 4ª dimensão justamente em nós mesmos. E temos que confessar a nós mesmos, de modo claro e definitivo, que não sabemos sequer um pouco o que o homem realmente é. Para nós, ele é um enigma e devemos aceitar esse enigma como tal. A 4ª dimensão promete explicar algo desse enigma. Tratemos de ver o que a 4ª dimensão pode nos dar, se a abordarmos com os velhos métodos, mas sem os velhos preconceitos a favor ou contra do espiritismo. Imaginemos novamente um mundo de seres planos, que tenham apenas 2 dimensões, comprimento e largura, e vivam numa superfície plana. Imaginemos nessa superfície seres vivos com a forma de figuras geométricas e capazes de se moverem em 2 direções. Logo, desde o começo do exame das condições de vida desses seres planos, nos defrontamos com um fato muito interessante. Esses seres serão capazes de se mover somente em 2 direções no plano. Não poderão alçar-se desse plano ou deixá-lo. Da mesma forma, não poderão ver ou sentir nada que esteja fora do seu plano. Se um desses seres sair do plano, deixará completamente o mundo dos outros seres semelhantes a si. Se desvanecerá, desaparecerá. Ninguém sabe para onde. Se supusermos que os órgãos de visão desses seres estão situados nas suas bordas, no seu perímetro, então eles não poderão ver o mundo que está fora de seu plano, de forma alguma. Verão apenas as linhas que estão no seu plano. Ver-se-ão uns aos outros, não como são de fato, isto é, na forma de figuras geométricas, mas como linhas. Do mesmo modo, todos os objetos do seu mundo surgirão diante dos seus olhos como linhas. E o que é mais importante, todas as linhas, as curvas, as retas, as quebradas, ou as que se encontrem em ângulos diferentes em relação à linha da sua borda, lhes parecerão iguais. Não poderão ver qualquer diferença nas próprias linhas, mas ao mesmo tempo se diferenciarão para eles por estranhas propriedades que eles provavelmente chamarão o movimento ou a vibração das linhas. O centro de um círculo será totalmente inacessível a eles. Eles não poderão vê-lo de nenhum modo. Para chegar ao centro de um círculo, o ser bidimensional terá que abrir ou cortar o seu caminho através da massa da figura plana, que tem a espessura de um átomo. O processo de penetração lhe parecerá uma alteração da linha da circunferência. Se nesse plano for colocado um cubo, este lhe aparecerá com a forma de 4 linhas limítrofes do quadrado que toca o seu plano. Só esse quadrado de todo o cubo existirá para ele. Ele não poderá sequer imaginar o resto do cubo. O cubo não existirá para ele. Se vários corpos entram em contato com o seu plano, para um ser plano, só existirá em cada um deles uma superfície que se pôs em contato com o seu plano. Essa superfície, isto é, as linhas que a limitam, aparecerão diante dele como um objeto do seu próprio mundo. Se através do seu espaço, isto é, através do seu plano, passa um cubo de muitas cores, a passagem do cubo aparecerá diante dele como uma mudança gradual da cor das linhas que delimitam o quadrado que se encontra no seu plano. Se supusermos que o ser plano pode ver, com o seu lado plano, o que está voltado para o nosso mundo, será fácil imaginar a falsa concepção que receberá do nosso mundo. O universo inteiro lhe aparecerá com a forma de um plano e é muito provável que chame esse plano de éter. Consequentemente, ou negará completamente todos os fenômenos que ocorram fora do seu plano,
ou os considerará como se acontecessem no seu próprio plano, no seu éter. Incapaz de explicar em seu plano todos os fenômenos observados por ele, pode chamá-los milagrosos, fora da sua compreensão, para além do seu espaço na terceira dimensão. Tendo observado que os eventos inexplicáveis ocorrem numa certa ordem de sucessão, numa certa dependência uns dos outros, e também provavelmente numa dependência de certas leis, o ser plano deixará de considerá-los miraculosos e tentará explicá-los por meio de hipóteses mais ou menos complicadas. O surgimento da vaga ideia de outro plano paralelo será para um ser plano o primeiro passo no sentido da compreensão justa do universo. Imaginará, então, todos os fenômenos que não pode explicar em seu próprio plano, como se ocorressem nesse plano paralelo. Nessa etapa de desenvolvimento, o nosso mundo inteiro lhe parecerá um plano paralelo ao seu próprio plano. Nem o relevo, nem a perspectiva existirão ainda para ele. Uma paisagem montanhosa lhe parecerá uma fotografia plana. A sua concepção do mundo será sem dúvida muito pobre e cheia de erros. Tomará as coisas grandes como pequenas, e estas como grandes, e tudo junto, esteja perto ou longe, lhe parecerá igualmente distante e inacessível. Quando houver reconhecido que há um mundo paralelo ao seu mundo plano, o ser bidimensional dirá que não sabe nada sobre a verdadeira natureza das relações entre esses dois mundos. No mundo paralelo, haverá muito que parecerá inexplicável a um ser bidimensional, por exemplo, uma alavanca ou um par de rodas num eixo. O movimento delas será inteiramente inconcebível para o ser plano, cuja concepção das leis do movimento está limitada pelo movimento num plano. É muito possível que esse fenômeno seja considerado sobrenatural e mais tarde seja chamado de uma forma mais científica superfísico. Ao estudar esses fenômenos superfísicos, o ser plano pode tropeçar na ideia de que a alavanca ou as rodas contêm algo imensurável, mas que apesar de tudo existe. Disso a hipótese da terceira dimensão há apenas um passo. O ser plano baseará essa hipótese justamente em fatos inexplicáveis, tais como a rotação das rodas. Pode-se perguntar se o inexplicável não pode realmente ser o imensurável, e então começar gradualmente a elucidar para si mesmo as leis físicas do espaço tridimensional. Mas nunca poderá provar matematicamente a existência dessa terceira dimensão, porque todas as suas especulações geométricas corresponderão apenas a um plano, a duas dimensões, e, portanto, projetará num plano os resultados de suas conclusões matemáticas, destruindo assim todo o seu significado. O ser plano poderá obter a primeira noção da natureza da terceira dimensão simplesmente por meio de raciocínios e comparações lógicos. Isso significa que, ao examinar o que há de inexplicável na fotografia plana, que representa para ele o nosso mundo, o ser plano chegará à conclusão de que muitos fenômenos são inexplicáveis para ele, porque nos objetos que produzem esses fenômenos haverá uma certa diferença que ele não compreende nem pode medir. Além disso, chegará à conclusão de que um corpo real deve diferenciar-se de alguma forma de um imaginário, e uma vez admitida a hipótese da terceira dimensão, terá que dizer que o corpo real, contrariamente ao corpo imaginário, deve possuir ao menos uma pequena terceira dimensão. Do mesmo modo, o ser plano pode chegar a reconhecer que deve necessariamente possuir a terceira dimensão. Depois de chegar à conclusão de que um corpo real de duas dimensões não pode existir, de que este é apenas uma figura imaginária, o ser plano terá que dizer a si mesmo que já que a terceira dimensão existe, ele próprio deve possuir uma terceira dimensão, porque do contrário, tendo apenas duas dimensões, ele seria apenas uma figura imaginária, isto é, existiria apenas na mente de alguém. O ser plano racionará da seguinte maneira: se a terceira dimensão existe, eu sou ou um ser de 3 dimensões, ou não existo realmente.
a não ser apenas na imaginação de alguém. Ao refletir na razão, porque não vê a sua terceira dimensão, o ser plano pensará que a sua extensão dentro da terceira dimensão, tal como a extensão dos outros corpos dentro da terceira dimensão, é muito pequena. Essas reflexões levarão o ser plano à conclusão de que, para ele, a questão da terceira dimensão está ligada ao problema das pequenas magnitudes. Ao estudar o mundo de um modo filosófico, o ser plano duvidará de vez em quando da realidade de tudo que o cerca, assim como da sua própria realidade. Pensará então que a sua concepção do mundo está errada e que nem mesmo vê a si mesmo como realmente é. Raciocínios a respeito das coisas, tal como aparecem, e a respeito das coisas, tais como são, poderão resultar disso. O ser plano pensará que, na terceira dimensão, as coisas devem parecer tais como são, isto é, que ele verá nas mesmas coisas mais do que viu em duas dimensões. Comparando todos esses raciocínios, a partir do nosso ponto de vista, isto é, do ponto de vista dos seres de três dimensões, devemos reconhecer que todas as conclusões dos seres planos são perfeitamente corretas e os levam a uma compreensão justa do mundo e ao conhecimento, ainda que a princípio teórico, da terceira dimensão. Podemos aproveitar a experiência do ser plano e tentar verificar se há algo no mundo em relação ao qual estamos na mesma situação que um ser plano em relação à terceira dimensão. Ao examinar as condições físicas da vida do homem, encontramos nelas uma analogia quase completa com as condições de vida do ser plano, que começa a se dar conta da terceira dimensão. Começaremos analisando a nossa relação com o invisível. No princípio, o homem considera o invisível como miraculoso e sobrenatural. Gradativamente, com a evolução do conhecimento, a ideia do miraculoso se torna cada vez menos necessária. Tudo que está dentro da esfera acessível à observação, e infelizmente muito fora dela, é considerado como se existisse de acordo com certas leis determinadas, como resultados de certas causas definidas. Mas as causas de muitos fenômenos permanecem ocultas, e a ciência é obrigada a se limitar a uma classificação desses fenômenos inexplicáveis. Ao estudar o caráter e as propriedades do inexplicável em diferentes ramos do nosso conhecimento, na física e na química, na biologia e na psicologia, podemos chegar a certas conclusões gerais sobre o caráter do inexplicável. Isso quer dizer que podemos formular o problema da seguinte forma: não será o inexplicável o resultado de algo imensurável para nós, que existe primeiro nessas coisas, que, segundo nos parece, não podem ter nenhuma medida? Podemos pensar que essa mesma inexplicabilidade pode ser o resultado do fato de que examinamos e tentamos explicar, dentro dos limites das três dimensões, fenômenos que entram no domínio de uma dimensão superior. Dizendo de outro modo, não estamos na posição do ser plano que tenta explicar, como se sucedessem num plano, fenômenos que ocorrem no espaço tridimensional. Há muitas coisas que confirmam a probabilidade dessa suposição. É bem possível que muitos fenômenos inexplicáveis o são apenas porque queremos explicá-los no nosso plano, isto é, dentro do nosso espaço tridimensional, quando na verdade eles ocorrem fora do nosso espaço, no domínio das dimensões superiores. Tendo chegado à conclusão de que estamos cercados pelo mundo do imensurável, devemos admitir que, até agora, tivemos uma concepção totalmente errada dos objetos do nosso mundo. Sabíamos antes que vemos as coisas e as representamos para nós, não como realmente são. Podemos dizer agora, de maneira mais precisa, que não vemos nas coisas essa parte delas que é imensurável para nós e que se encontra na quarta dimensão. Essa última conclusão nos leva à ideia da diferença entre o imaginário e o real. Vimos que o ser plano, tendo chegado à ideia da terceira dimensão, teve que concluir que, se há três dimensões, um corpo real de duas dimensões não pode existir. Um
Um corpo bidimensional seria apenas uma figura imaginária, uma seção de um corpo de 3 dimensões ou a sua projeção no espaço bidimensional. Admitindo a existência da 4ª dimensão, devemos reconhecer do mesmo modo que se há 4 dimensões, um corpo real de 3 dimensões não pode existir. Um corpo real deve possuir pelo menos uma extensão muito pequena dentro da 4ª dimensão. Do contrário, será apenas uma figura imaginária, a projeção de um corpo de 4 dimensões, num espaço tridimensional como um cubo desenhado no papel. Dessa forma, devemos chegar à conclusão de que pode existir um cubo de 3 dimensões e um cubo de 4 dimensões, e de que só o cubo de 4 dimensões existirá realmente de fato. Estudando o homem, desse ponto de vista, chegamos a deduções muito interessantes. Se a 4ª dimensão existe, uma de 2 coisas é possível. Ou nós próprios possuímos a 4ª dimensão, isto é, somos seres de 4 dimensões, ou possuímos apenas 3 dimensões e nesse caso não existimos de modo algum. Se a 4ª dimensão existe e nós só possuímos 3, isso significa que não temos existência real, que existimos apenas na imaginação de alguém, e que todos os nossos pensamentos, sentimentos e experiências ocorrem na mente de algum outro ser superior, que nos representa mentalmente. Somos apenas produtos da sua mente e todo o nosso universo não passa de um mundo artificial criado pela sua fantasia. Se não queremos concordar com isso, devemos admitir que somos seres de 4 dimensões. Ao mesmo tempo, devemos admitir que nossa própria 4ª dimensão, assim como a 4ª dimensão dos corpos que nos cercam, só nos é conhecida e sentida por nós em proporção muito pequena, e que só presumimos a sua existência mediante a observação dos fenômenos inexplicáveis.